Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos, tudo bem? 21º Almanac da Libertadores no ar. Estamos na reta final aí dessa série, falando sobre todas as equipes que estão na fase de grupos da Libertadores, deixando bem claro que são todas as equipes que estão na fase de grupos. Não pegamos as equipes que disputaram a pré-Libertadores, senão ia ter muito conteúdo, talvez até um conteúdo desnecessário, até porque falaremos sobre as equipes das fases de grupos, até porque você pode estar vendo isso um pouquinho mais para frente, numas quartas de final, nas oitavas. Então não tem por que eu falar de uma equipe que está na pré, que caiu precocemente e que não vai disputar o restante da competição. Antes de mais nada, tá? Obrigado pela audiência. E se você é novo aqui, se você chegou no canal através desse vídeo falando sobre o Independente Del Valle, equipe equatoriana, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Dê essa força aqui pro R-City, tá? Muito obrigado a todos aí pela audiência. E o Del Valle é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Então não é qualquer equipe que iremos falar hoje. É sobre uma equipe equatoriana que vem fazendo muito sucesso no futebol sul-americano e é uma das equipes sensações no continente nos últimos anos. O Del Valle é uma equipe que começou a figurar no futebol sul-americano recentemente. 9 participações apenas tem o Del Valle em Libertadores da América. Primeira participação na Liberta foi em 2014. Então o Del Valle é uma equipe que em Libertadores é muito recente a sua participação na principal competição do continente. Então, o Del Valle, podemos dizer que é uma equipe jovem aí que figura entre as principais equipes do continente. E dessas 9 participações, lembrando que começou a disputar a Liberta em 2014, em 2016 o Del Valle já disputou sua primeira final de Libertadores. Surpreendente, né? Podemos dizer que é surpreendente essa campanha do Del Valle. E o Del Valle chegou à final, porém foi derrotado, perdeu contra o Nacional da Colômbia. Aquele Nacional que tinha o Guerra, que tinha o Borja, sensação também da Colômbia naquele ano de 2016. Foi o Del Valle naquela disputa de Libertadores, foi vice-líder do seu grupo, foi o grupo E da Libertadores daquele ano, teve 11 pontos conquistados. Na disputa da primeira fase da Libertadores, venceu 3 partidas, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. O grupo tinha Atlético Mineiro, Colo-Colo e Melgar, 2 equipes tradicionais. Atlético Mineiro já campeão da Liberta, o Colo-Colo muita tradição também na Libertadores, e o Melgar, a equipe que podemos, com todo respeito ao Melgar, a equipe considerada a mais fraca desse grupo. E o destaque nessa primeira fase foi a vitória contra o Atlético Mineiro lá no Equador por 3-2. Então o Del Valle venceu o Galo lá no Equador por 3-2. E na fase de mata-mata, o Del Valle sobrou, hein, nessa fase de mata-mata. Tem que respeitar o Del Valle, porque em 2016 eliminou o River Plate nas oitavas de final, nas quartas o Pumas do México, que também é uma equipe tradicional, e na semifinal o Boca Juniors. Do continente sul-americano eliminou 2 gigantes, 2 equipes, as equipes com mais tradições no futebol sul-americano, com mais tradição no futebol sul-americano, na minha opinião, é uma das que tem mais tradição, que é o River e o Boca. Então o Del Valle foi muito bem nessa Libertadores. Foi um vice-campeonato, decepciona a torcida? Beleza, concordo. Mas a campanha foi uma campanha marcante, uma campanha que certamente ficará para sempre na história do Del Valle. E na grande final, como eu disse, né, perdeu para o Nacional da Colômbia, para o Atlético Nacional. Primeiro jogo no Equador, as equipes empataram por 1-1. O gol do Del Valle foi marcado pelo Arturo Mina. E o Berril, que jogou no Brasil depois de um tempo, marcou pelo Nacional do Uruguai. Então, o Del Valle empatou essa primeira partida, e é um empate que acaba, jogando dentro de casa, é um empate que acaba dando aquela brochada, né, para o jogo de volta lá na Colômbia. E na volta o Del Valle acabou perdendo por 1-0 apenas. Não foi uma derrota
Não foi uma derrota também tão expressiva, perdeu por 1-0 o gol do Borja. Borja, que foi o cara da Libertadores para o Atlético Nacional, foi decisivo e o Del Valle acabou levando o vice-campeonato. Mas lembrando que o Del Valle começou a disputar Libertadores em 2014. 2 anos depois da sua primeira participação, chegou numa final. Então, pô, salva de palmas, né, para o Del Valle. O Del Valle merece todo o respeito, porque foi longe logo nas suas primeiras participações de Libertadores. E o principal destaque da Libertadores de 2016 foi um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro, que é o Sornosa, o Júnior Sornosa. Já jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, e em 2016, antes de chegar pela primeira vez no futebol brasileiro, ele fez uma grande Libertadores. Ele marcou 6 gols e deu 3 assistências. Participação decisiva do Sornosa para chegar nessa primeira final de Libertadores na história do Del Valle. Depois disso, ele foi contratado pelo Fluminense. Não teve o mesmo sucesso no futebol brasileiro, nem no Corinthians, nem no Fluminense. Rodou por algumas equipes depois de passar pelo futebol nacional e voltou para o Del Valle em 2021. É aquilo, né? Um bom filho a casa torna. Voltou em 2021 para o Del Valle, conquistou já a Liga do Equador nesse período de retorno dele, conquistou a Supertaça do Equador, a Recopa e a Sul-Americana. Então o Sornosa é um cara que tem a cara do Del Valle, é muito importante para a equipe. E a temporada do Del Valle iniciou pegando fogo, iniciou com o pé direito para o Del Valle que começou a temporada no início de fevereiro, já jogou 10 partidas até o momento dessa gravação, venceu 6, empatou 1 e perdeu 3 partidas. Vem tendo um bom desempenho nesse início de temporada. E 2 dessas vitórias, né? Eu falei que foram 6 vitórias, 2 trouxe taça pro Del Valle. Uma tá aí, ó, o Sornosa, dos principais jogadores da equipe do Del Valle, comemorando. Uma dessas vitórias foi contra o Aucas, na final da Supertaça do Equador, que acabou garantindo esse título pro Del Valle. E outra, que é a imagem aí que a gente está mostrando aqui, é na final da Recopa contra o Flamengo. O Del Valle venceu por 1-0 no Equador, no Maracanã. Perdeu por 1-0, porém venceu nas penalidades e conquistou pela primeira vez na história a Recopa Sul-Americana. Del Valle que chegou à disputa dessa Recopa Sul-Americana após vencer o São Paulo na final da Sul-Americana no ano passado. Venceu a Sul-Americana pela segunda vez na sua história, uma equipe que vem se destacando nessa competição. E na Recopa venceu o todo-poderoso Flamengo. Flamengo grande favorito, Flamengo com um dos maiores investimentos do continente, foi derrotado pelo Del Valle nas penalidades. E a final da Sul-Americana que eu disse que levou o Del Valle para a Libertadores desse ano e para essa final de Recopa, venceu contra o São Paulo, venceu por 2-0 a final que era em partida única. Os gols foram marcados por Lautaro Dias e Lorenzo Faravelli. Os dois permanecem na equipe para essa temporada e são jogadores importantíssimos para essa disputa de Libertadores. E o principal reforço para o ano de 2023 é o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, experiente centroavante de 35 anos, ele assinou com o Del Valle para essa temporada. Ele tem passagens por Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, jogou em grandes equipes aqui do futebol nacional, marcou em todas essas equipes, artilheiro nato, aí tem o faro do gol, Marcelo Moreno, está com muita experiência, mas se a bola cai no pé dele ali dentro da grande área, o cara não desperdiça, é um grande centroavante. Ele está em sua primeira temporada, chegou nesse ano pro Del Valle, e até a gravação, né? A gente está fazendo a gravação aqui no dia 23 de abril, um sábado, e ele já marcou 1 gol pelo Del Valle. Jogou em 2 oportunidades e marcou 1 gol. Não dá para falar muita coisa, poucas partidas, mas já deixou seu primeiro golzinho pelo Del Valle. Na Libertadores ele ainda não marcou. E o treinador da equipe é o argentino Martín Anselmi. Tem 37 anos, o treinador, o hermano, né, Martín Anselmi. Ele está em sua segunda temporada pela equipe equatoriana. E mesmo sendo início de carreira, é a segunda equipe apenas que ele treina na sua carreira.
ele já caiu nas graças da torcida, obviamente, conquistou a Sul-Americana, venceu a Recopa, então é um treinador que tem muita moral com a torcida equatoriana. Então o Martin Anselmi é um cara que tem todo o respaldo da diretoria e da torcida. O que importa, né? Eu acho que no fim das contas o que importa mais é ter o respaldo da torcida, e o Martin Anselmi vem tendo um grande respaldo da torcida equatoriana. E essa é a casa do Independente Del Valle para essa Libertadores, é o estádio Banco Guayaquil. Foi inaugurado em 2021, é um estádio muito novo, tá com aquele cheirinho de estádio novo, sabe, carro novo? É aquele cheirinho diferenciado. Esse é o cheiro do estádio de Guayaquil, estádio muito novo, 2 anos apenas. Não é um grande estádio, tem capacidade para 12 mil torcedores e é o palco da Libertadores, pelo menos até a semifinal. Caso o Del Valle chegue para uma final, já tem a sede definida, que é no Maracanã, mas na fase mata-mata eu confesso que eu não sei, né? Mas pelo menos na fase de grupo o Del Valle pode jogar na sua casa, no Banco Guayaquil, mas chegam algumas fases que parece que tem que ter um estádio com uma capacidade maior. Mas geralmente isso era na final, mas como a final agora é com um mando, com uma partida única, com mando definido, o Independente Del Valle não sofrerá para jogar longe de casa em caso de 2 jogos. Como agora é uma partida única, o Del Valle não sofrerá com essa sanção, como já sofreu o Atlético Paranaense, o São Caetano, em disputas de Libertadores. E o grupo que o Del Valle está nessa Libertadores é o grupo E, grupo que tem Argentinos Júnior, Corinthians, o próprio Independente Del Valle e o Liverpool. O Del Valle ele já jogou 2 partidas, ele perdeu na estreia para o Argentinos Júnior por 2-1, por 1-0, aliás, perdeu para o Argentinos Júnior, e na segunda partida venceu por 2-1 contra o Liverpool do Uruguai. Liverpool do Uruguai que o Corinthians venceu na primeira partida e o Independente Del Valle também venceu. Então, Corinthians e Independente Del Valle estão empatados com 3 pontos. O Corinthians está na segunda colocação porque tem um saldo de gols melhor, que é o critério de desempate nesse grupo, mas está empatado. Então, esse grupo E com Argentinos Júnior, Corinthians e Independente Del Valle é uma grande disputa entre essas 3 equipes. Eu acho que é um grupo bem complicado. Desde o início da Libertadores eu falo que esse grupo é muito complicado, é um grupo que será muito disputado nessa Libertadores. No meu ponto de vista, é um dos grupos mais complicados dessa Libertadores. Qual que é a sua opinião? Para mim, esse grupo E aqui é chatinho. A gente até viu já, né, para quem acompanha o futebol brasileiro principalmente, viu que o Argentinos Júnior em plena Itaquera venceu o Corinthians, venceu o Del Valle. Para mim, os favoritos nesse grupo eram Corinthians e Independente Del Valle, mas logo no primeiro jogo, o Argentinos Júnior venceu em casa o Independente Del Valle. Óbvio que tem a partida no Equador, tem muita água para rolar nesse grupo, ainda tem 4 jogos pela frente, mas é um grupo que promete, é um grupo muito complicado. No meu ponto de vista, esse grupo aí, ó, é até difícil dar um palpite, viu? Vou ser bem sincero com vocês, esse grupo é bem complicado, porque o Independente Del Valle mostrou que é uma equipe forte, venceu o Flamengo na final da Recopa, venceu o São Paulo, que é uma equipe de muita tradição. Óbvio que o São Paulo não vive o melhor dos momentos, mas é uma boa equipe, né? O São Paulo chegou muito bem para a final da Sul-Americana, tinha um certo favoritismo, mas o São Paulo acabou sendo derrotado e podemos dizer, quem acompanhou a partida sabe que o Del Valle jogou até com certa facilidade, não tomou grandes sustos do São Paulo. Então o Del Valle é uma equipe que vai impor muitas dificuldades nesse grupo. No meu ponto de vista, Corinthians e Del Valle passam nesse grupo, tá? Não sei quem vai ser líder, eu acho muito difícil palpitar, mas não seria surpresa nenhuma o Argentinos Júnior, que no momento até é líder do grupo, mas eu acho que o Argentinos Júnior não vai ter pique para chegar até o fim desse grupo nas 2 primeiras colocações. No meu ponto de vista, Del Valle e Corinthians se classificam. Ano passado o Del Valle acabou ficando na fase
Ela acabou ficando em terceiro lugar, acabou indo para a Sul-Americana, chegou até a final, inclusive foi campeão, mas iniciou o ano disputando a Libertadores e caiu na fase de grupos. No meu ponto de vista, esse ano, o Del Valle foi uma equipe que não reforçou muito o seu elenco, trouxe o Marcelo Moreno, mas manteve a base. O mais importante foi isso, manter a base, a equipe campeã da Sul-Americana, então foi uma equipe que ganhou mais entrosamento, o treinador conhece ainda mais o elenco, então acho que o Del Valle é favorito para passar nessa fase de grupos. E no meu ponto de vista, chegar até umas quartas de final. Não é uma equipe que vai brigar pelo título, mas fica entre as 8 melhores equipes do continente. E a sua opinião? Comente aqui se você acha que o Del Valle vai longe nessa Libertadores ou se fica na fase de grupos. O que você pensa? Se o Del Valle ficar na fase de grupos, chegar forte na Sul-Americana? No meu ponto de vista, o Del Valle esse ano passa dessa fase de grupos. O Del Valle é uma equipe que está entrosada, uma equipe que mudou um pouco seu elenco, mas é uma equipe que tem que respeitar, porque é a atual campeã da Sul-Americana e da Recopa, vencendo o Flamengo, que dá muita moral para essa equipe equatoriana. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, e esse é o 21º Almanaque da Libertadores, hoje falando sobre a equipe equatoriana do Del Valle. Nona participação apenas na Libertadores, mas com uma final já no currículo. Del Valle vem muito bem no futebol sul-americano nos últimos anos e, quem sabe, pode surpreender em 2023. Grande abraço e até a próxima!